O desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua na defesa de presos e perseguidos políticos, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestou pelas redes sociais sobre a decisão do ministro de impedir a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos para a posse do presidente eleito Donald Trump. O desembargador enfatizou dois aspectos da decisão de Moraes: a exigência de um documento formal e a manutenção de medidas cautelares que foram impostas ao ex-presidente. Coelho disse que essa manutenção antevê que haverá uma denúncia contra Bolsonaro e que ele será condenado. O desembargador mencionou que Moraes defendeu a manutenção das cautelares, alegando ser para aplicação da lei penal. Ele disse: a aplicação da lei penal nada mais é do que cumprimento de pena. Você é condenado, a aplicação da lei penal é feita com o efetivo cumprimento da pena. Sebastião Coelho apontou: esse é o quadro que está desenhado. Eu fico me perguntando o que mais nós vamos aguardar nessa nação. Que fato mais grave nós vamos aguardar para ter uma reação efetiva, uma mobilização nacional contra esse sistema que está nos administrando, formado pelo governo Lula e o Supremo Tribunal Federal? Dirigindo-se a Bolsonaro, o desembargador disse: o povo brasileiro está do seu lado. O povo brasileiro está do seu lado e o senhor sabe disso. Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte do presidente Bolsonaro, o que o impede de comparecer à posse do presidente Trump. Dois aspectos dessa decisão me chamaram a atenção. O primeiro deles, a exigência de um documento formal, quando aqui no Brasil nos é negada reiteradamente a possibilidade de um documento formal que ateste a transparência das nossas eleições. O segundo aspecto, e mais importante, é que a decisão fala da necessidade da manutenção das medidas cautelares, inclusive a retenção do passaporte, para aplicação da lei penal e efetividade da instrução criminal. Ora, essa decisão antevê que haverá uma denúncia contra Bolsonaro e que ele será condenado. Pessoal, a aplicação da lei penal nada mais é do que cumprimento de pena. Você é condenado, a aplicação da lei penal é feita com o efetivo cumprimento da pena. Esse é o quadro que está desenhado. Eu fico me perguntando o que mais nós vamos aguardar nessa nação. Que fato mais grave nós vamos aguardar para ter uma reação efetiva, uma mobilização nacional contra esse sistema que está nos administrando, formado pelo governo Lula e o Supremo Tribunal Federal. Presidente Bolsonaro, o povo brasileiro está do seu lado. O povo brasileiro está do seu lado e o senhor sabe disso. Eu, particularmente, me coloco inteiramente à sua disposição. Para o que o senhor necessitar, eu estou aqui. Um abraço a todos, paz a todos. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes.
A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para a acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor, enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações, o senador Esperidião Amin, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui.
Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam os seus agentes policiais? Se prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada, senador. Muito obrigado pela entrevista.